Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. E este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já sabe, vai no nosso canal do YouTube e se inscreva. E também nos siga nas redes sociais. O link está na descrição. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, no Pix pelo e-mail mentesemedos@gmail.com. E o nosso episódio de hoje é mais que especial, né, Má? Sim, hoje a gente vai bater um papo com o Márcio Coxa, que é apresentador do podcast Rádio Sobrenatural. Márcio, que honra ter a sua participação aqui no Mentes e Medos. Muito obrigada. Oi, André. Oi, Michael. Eu que agradeço a oportunidade de participar de um podcast que eu gosto bastante, gosto muito, sempre estou ouvindo ele. Apesar que agora, como se diz, eu estou na correria bastante, mas eu sempre reservo um espacinho do dia para escutar pelo menos um episódio dos podcasts mais queridos, e o seu está entre eles. Ai, gente, ó, é uma honra pra gente, a gente que te escuta sempre desde o início. E o Márcio, gente, ele, além de caminhoneiro, ele também é apresentador do melhor podcast do mundo, na minha humilde opinião, que é a Rádio Sobrenatural, né? E ele acumulou ao longo dos anos uma variedade de causos, em especial os causos sobrenaturais que acontecem nos estados e nas estradas desse Brasilzão, né, Márcio? E você tem um dom natural, assim, que a gente percebe logo de cara, com uma forma que você conta os seus causos, o respeito que você tem pelas pessoas e as histórias dela, é tudo muito encantador. E como é que surgiu esse seu lado de contador de causos, de histórias? E por que a sua preferência pelo sobrenatural? Eu até, na verdade, eu costumo dizer sempre, quando eu participo de um podcast dos amigos, né, eles sempre têm essa curiosidade de saber como eu comecei o podcast e como eu comecei a contar história. E foi assim, por um acaso. Eu que sempre fui, e falo sempre, né? Eu que sempre fui um caminhoneiro ali pelas estradas, sozinho, dirigindo caminhão, a mente viajando, aí escutando meu bom e velho rádio. E dentre essas questões de ser caminhoneiro, viver sozinho, uma das coisas que mais acontece é quando o caminhoneiro para descansar, para dormir, pernoitar no posto, é encontrar outros caminhoneiros. E encontrando outros caminhoneiros sempre surge uma prosa. Uma prosa a gente fala de caminhão, fala de estrada, fala de fretes, e muitas vezes histórias que os caminhoneiros contam assim de coisas inexplicáveis que viram na estrada, de situações que passaram. Então, esta foi as histórias, os causos que eu escuto desde o começo da minha jornada como motorista, né? Que eu já tenho 34 para 35 anos de profissão. E toda vida eu escutei esse caso. E um dia, André, eu comprei um celular, e na época eu tinha um celularzinho simples, aí eu comprei um celular desse de mexer na tela. Hum. Como eu gosto muito de ouvir música, aprendi mexer lá na tela e tal, aplicativo de rádio. E um aplicativo de música, né? Que no caso foi o Spotify. E eu lá mexendo, de repente me deparei com uma palavrinha lá escrito podcast. Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra e nem sabia o que era. Eu peguei e cliquei lá. Quando eu cliquei lá, logo de cara, entrou num. Você vê, as coisas quando tem que acontecer, acontece. Eu, logo quando entrei no Spotify, o primeiro podcast que eu visualizei que entrou assim foi o Hangar 18, o Extinto Hangar 18. É um podcast relacionado a ufologias, né, histórias, né? E eu cliquei lá e começou a tocar. Eu tinha ligado o celular no auxiliar do caminhão e permaneci a viagem escutando aquelas histórias de disco voador, de OVNIs, né? E eu me interessei muito, até mesmo porque eu já passei por uma situação muito, muito complicada sobre essa questão. E resolvi contar depois, acompanhando esse podcast. Aí entrei no grupo de WhatsApp, aí interagindo lá com o pessoal. E um dia, nesse grupo de WhatsApp lá do H18, eu resolvi contar a minha experiência, que eu passei em uma ocasião relacionada ao assunto ufologia. Nossa, eu contei o caso lá, o pessoal ficou admirado de ver, né? E o jeito de eu contar. E aí repercutiu bastante lá no grupo e tal, e o pessoal me perguntava, e eu fui dando detalhes, né? Apesar de ter contado bem a história.
E o pessoal lá me perguntou, ô Márcio, mas você tem mais histórias? Falar, eu tenho mais histórias, mas não comigo. Eu tenho histórias que eu ouço aí durante a minha trajetória como motorista de caminhão, conversador que sou, né? Sou bem comunicativo nessa questão de amizade aí com a turma do trecho. Aí eu tenho mais histórias, mas não a minha. Apesar que ainda acabei contando um caos que aconteceu comigo. Foi o primeiro episódio nosso de um outro podcast. Eu acabei contando nesse grupo de WhatsApp também um episódio que eu passei na estrada, que é o dia que eu vi uma loira fantasma. Né? E contei lá também no grupo de WhatsApp. Nossa, o pessoal ficou admirado. Nossa, mas você contou legal. Dá a impressão que eu estava vendo. Você contando, dá a impressão que eu estava assistindo um filme, vendo. Meu jeito natural de contar, de conversar, de contar o caos. Eu erro muito nas concordâncias. Eu tenho muito vício de fala, mas é meu jeito. Aí, dentre esse pessoal que estava lá nesse grupo, tinha lá um rapaz lá de Santa Catarina, que gostou do áudio e me pediu para editar. Aí ele editou o áudio, me mandou, e eu escutando o áudio editado, preparado, foi como se eu estivesse ouvindo aqueles programas antigos de rádio que eu sempre ouvi na madrugada, sempre aprendi a ouvir, gostar muito, como se eu fosse um radialista tocando ali no rádio do caminhão que eu tinha conectado o celular. Eu ouvindo aquela história, eu me senti um portador de caos do rádio do tempo de antigamente. E daí surgiu a ideia de nascer o podcast baseado nesse primeiro caos que eu contei, tão bem contado segundo o pessoal lá do grupo, né? E daí de lá para cá foi um episódio atrás do outro. Aí não contei só histórias minhas, contei de muitas que eu tenho ouvido pela estrada aí durante todo esse tempo, e cada dia mais. Aí, em certa ocasião, eu estava lá com esse rapaz lá de Santa Catarina. Aí a gente terminou a parceria lá e agora eu estou com o Walter do podcast Ufologia e Ideias. A gente somos grandes amigos, né? E a gente está aí seguindo agora com o podcast Rádio Sobrenatural, Márcio Coxa. E é verdade que você falou, a história, quando você contou, realmente parecia uma novela. É como se você visse assim a projeção da história na sua frente. Foi assim impressionante, fascinante. E, Márcio, essa foi a sua primeira experiência sobrenatural, a história da noiva, ou foi outra? Tipo, essa mesmo foi a primeira que aconteceu assim de estranho na sua vida? De estranho foi a primeira, foi o caos da noiva fantasma, que inclusive está nesse podcast agora, Rádio Sobrenatural. Foi o primeiro. Esse episódio aconteceu comigo. Eu estava lá no começo da minha carreira como motorista de caminhão. Eu era menino novo, ainda tinha lá meus 18 para 19 anos. Foi o primeiro caos que aconteceu comigo. E marcou bastante, né? Porque logo começando de cara já se deparar com uma situação dessa, eu guardei aquilo na memória. E conto ela uma vez, duas, 10 mil vezes, sempre eu conto a impressão que eu estou vivendo aquele dia ainda. Não me saiu nenhum detalhe da cabeça. Tamanho trauma que eu fiquei, né? Primeira viagem aconteceu uma coisa dessa. E você vê, por fim, acabou me ajudando a criar o podcast. Né? Verdade. E assim, a gente fica pensando nessas teorias sobre esses fantasmas de mulher de branco, de noiva da estrada. E uma a gente já até falou, nossa, será que é porque elas morrem de forma violenta? Você tem alguma teoria por que existem essas aparições nas estradas dessas mulheres de branco? A questão é o seguinte: todas essas histórias que a gente conta lá, Andréia, né, todas essas histórias que a gente conta lá relacionadas a esse tipo de aparição, eu investigando, indo mais a fundo, com a pessoa que está me contando o caos, que conhece o caos mais a fundo, sempre tem um porquê. Ou é porque a pessoa gostava muito de outra, ou é porque a pessoa morreu numa morte traumática viajando por um encontro que ia ser decisivo para a vida dela, ou ela habitou por um local por muito tempo e depois de passar por outro plano, ainda não entendeu que ela não faz mais parte desse plano, ainda está por ali, sabe? Então, tem muitas teorias, né, inclusive religiosas, né, que indicam esse tipo de coisa. Por exemplo, a, a doutrina espírita conta essa teoria de um jeito, o catolicismo de outro, os evangélicos de outro, né? Então, dá para a gente formar assim, uma teoria para a gente,
mas não dá nunca para afirmar qual é a verdadeira, porque sempre está relacionada com alguma coisa traumática, alguma coisa assim que, como se diz, a pessoa desencarnou, morreu, faleceu, e ainda não aceitou ainda que ela não está mais nesse plano, ainda continua, por exemplo, dentro de uma casa, dentro de uma fábrica, ou está muitas vezes naquela viagem que ela ia fazer para encontrar a pessoa que gostava, ela está ainda dentro daquele, como se fosse assim ainda está dentro daquele espaço-tempo que ela viveu e a alma dela está ali, ela não consegue sair, não consegue se desprender e não consegue entender que ela não mais faz parte desse plano, entendeu? Como se De fosse maneira que um loop, né? isso, dentro de um loop, essa é a palavra. E Nossa, aí, tadinha. É triste, né? Porque a pessoa morre e o tempo dela é diferente. Ela fica tantos anos, né, vivendo nesse looping. E a gente fica pensando, nossa, como que será, né? Passar por isso. A gente já sofre em vida, ainda tem essa questão. mas você quer ver uma coisa? Você já viu muitas vezes passagens religiosas que dizem que para se preparar para a morte, né? Você já Uhum. ouviu com certeza falar, a gente tem que se preparar para o dia que a gente for partir. Então, dá para entender que se você não estiver preparado, você vai se deparar com uma situação desse tipo aí, talvez. Porque se pede para a Sim. gente se preparar, é como se fosse fazer uma viagem. Você prepara a sua mala, você sabe que você vai viajar, então você vai preparado. E se de repente você for de uma vez, você fica até abobado. Então, eu acredito que uma alma, um espírito, que foi de repente, não conseguiu entender, ainda que ela já está nessa viagem, que foi de repente, que foi uma surpresa. Você entendeu? Verdade. E a outra questão é, por exemplo, assim, eu estava imaginando uma teoria, criando uma teoria para mim mesmo tentar entender. Então, ó, veja bem, por exemplo, você já viu quando uma pessoa faz um doce bem gostoso, vamos pular um pudim bem gostoso, e ó, vai esfriar aqui um pouquinho? Isso acontecia muito quando a gente era criança. Ó, a mãe Uhum. coloca na geladeira, vai esfriar aqui um pouquinho, e na hora que esfriar, você vai comer um pedaço. Você fica lambendo os peitos, você fica olhando para a geladeira, torcendo para. Né? E se de repente alguém for lá e roubar esse pudim de você e você ficar naquela ânsia de comer, naquela vontade? Tem criança que fica até doente, por exemplo, né? É. Porque não conseguiu. Então, vamos entender que, por exemplo, no caso dessa noiva, ela estava fazendo aquela viagem que ia ser decisiva, que nem no caso aí do Quinzinho. Vamos supor aí, essa noiva, eu explico lá no final do episódio, a pessoa que me contou relatou, que ela vinha e vindo do casamento. Então, ela era um momento de grande ansiedade para ela que foi interrompido bem ali. E talvez a alma, o espírito dela não entendeu que foi interrompido ali, dali para lá é outra caminhada. Ela talvez acredita, o espírito dela, que ela está naquela mesma caminhada, por isso que ela vem sempre em busca, vem sempre à procura daquilo que ela ia fazer em vida. Não conseguiu ainda entender que ela já não está mais nesse plano. E por isso que dizem aí, o pessoal, por exemplo, de doutrinas espíritas, que tem lá os anjos de ajuda, de apoio, tem lá os consoladores, né? Então, é por isso que eu digo, a gente contando um caso desse, a gente fica imaginando, e não tem como se afirmar, porque são várias teorias, de cada uma com a sua doutrina, com os seus ensinamentos, e baseado na sua religião. Até mesmo porque, quando você ouve um caso desse, sobrenatural, ele vai impactar você diante daquilo que você acredita. Por exemplo, se você contar um caso desse para uma pessoa de uma dominação, de uma certa dominação é, religiosa, ela vai encarar o fato de um jeito e isso vai mudando conforme a pessoa que está ouvindo. Então, como diz, cada um acredita e entende do seu jeito. Por isso que a gente não pode afirmar, generalizar que a pessoa que é justamente isso, porque cada um vê de um jeito, entendeu? É Sim. verdade, é. O senhor tem alguma religião? Eu sou católico relaxado, Michael. Sabe aquele que não vai na igreja, não usa um profeta, Sei. e vive pela está, mas eu tenho, assim, claro, eu sou católico, nascido, batizado, né? Tenho muita fé em Deus, faço minhas orações, sempre estou em pleno agradecimento ao Pai divino, né? Mas assim, não sou de estar indo na igreja, não sou. Antigamente, o Michael, até uma curiosidade,
Antigamente tinha-se na estrada os padres caminhoneiros, não sei se você já ouviu falar. Então era um padre que tinha lá o seu caminhãozinho baú, né? E aquele baú era uma capela, era uma igrejinha. Aí o padre viajava por todo o Brasil, né? Isso aí fazia parte da pastoral rodoviária. O padre viajava por todo o Brasil e parava naqueles postos de combustíveis mais movimentados e lá realizava uma missa. Geralmente no período da tarde, onde os caminhões já estão parando para descansar e tal. Então, nessa época, era fácil para o caminhoneiro acompanhar mais a missa, muitas vezes confessar, né? Mas faz tempo já que eu não vejo nenhum padre caminhoneiro mais. Até, inclusive, esses dias lá na rádio teve um padre, e eu estava perguntando para ele sobre a pastoral rodoviária, como que anda. Aí o padre lá me disse, não, está em funcionamento. Só que como o Brasil é muito grande, e não são muitos dos padres caminhoneiros, às vezes dá aquele desencontro, né? De encontrar um, encontrar outro, né? Você entendeu? Mas eu sou católico, Marco. Ah, e que bom, né? Tem esses padres que deslocam pelo Brasil, porque acaba ajudando, né? Alguém que tá mal por algum motivo se encontrar, né? Na religião, né? O caminhoneiro, Marco, o caminhoneiro é uma pessoa de muita fé. Também porque para viver no trânsito que a gente vive hoje e para trabalhar na profissão que a gente está, tem que ter muita fé, porque está cada dia mais difícil, cada dia mais perigoso, o trânsito está cada vez mais caótico, né? Apesar dos novos caminhões aí oferecer cada vez mais tecnologia, mas o princípio básico que está ali, que comanda toda essa tecnologia, é o ser humano, né? Que é lá passivo de falhas, passivo de negligência, né? Então, por aí, a gente tem que contar muito com a fé, não é verdade? Faz sentido. É, Tipo, eu vejo muito policiais sendo, de alguma forma, tendo alguma crença, né? Seja em Deus, em outras coisas assim, pra se apegar, né? Porque é um mundo difícil que a gente vive, né? é uma profissão Ô, de Marco, risco, né? Marco, não só o caminhoneiro, né? Como policiais, médicos, bombeiros, né? Tudo tem que ter um fundamento, assim, tem que ter um acreditar em alguma coisa, porque às vezes você se depara com situações aí nas estradas, aí até mesmo na internet a gente sempre vê que é só por Deus mesmo, né? Não tem como a gente não acreditar que existe um ser lá em cima que olha pela gente e que a gente tem que ser sempre grato a ele, né? Sim. É verdade. E, ô Márcio, você sendo uma pessoa muito viajada, conhece o Brasil de ponta a ponta, na sua opinião, qual que é o estado do Brasil que você acha que tem uma energia mais assombrada, assim, que tem esse lance de ter mais aparições? Tem algum que você sinta assim, fala, não, esse estado aqui do Brasil acontece mais causos sobrenaturais? Não, André, não tenho nenhum, assim, não tenho um ranking, assim, para te dizer. Eu poderia dizer, assim, que o estado de Minas Gerais, até mesmo porque o povo mineiro é um povo que conta mais causas, que proseia mais, que conversa mais, é um povo mais simples. As cidades, por exemplo, do interior de Minas Gerais, são gente ainda que viveram muito tempo na roça, então essas pessoas contam causos maravilhosos e a gente fica impressionado. E outro estado também que eu digo é a Bahia, até mesmo porque as origens africanas do povo baiano, tem muito afrodescendentes lá que cultuam outro tipo de religião, de doutrina, de ensinamento, também contam causos maravilhosos, assim, a sua maneira, né? Muitas vezes contam causos de entidades, de um certo modo, quando você começa a analisar, elas são do mesmo modo de outras religiões, só mudam lá o nome, muitas vezes mudam circunstâncias, né? Mas é sempre a mesma coisa, né? É verdade. É o único estado, eu não sou viajada como você, né? O único lugar fora de São Paulo que eu já fui foi para Minas algumas vezes e realmente a atmosfera lá tem das pessoas contarem mais. Eu fui para São Tomé das Letras, também falam que lá é um lugar super místico, né?
Então tem essa atmosfera. E eu também imaginei que a Bahia fosse, porque eles trabalham muito com essa magia de antecedentes e tudo mais. Então realmente tem uma atmosfera diferente, eu acredito. Mas e estradas especificamente? Tem alguma estrada que o povo fala? Essa estrada aqui o negócio é difícil. Essa estrada tem, viu, André? Ó, você quer ver uma estrada, uma estrada que inclusive tem apelido marcante, forte, por exemplo, a BR-116, ou que falam Corredor da Morte, né? A BR ali que se cruza, que vai de Curitiba a São Paulo. Ali muitas mortes trágicas aconteceram ali, sabe? Outras estradas perigosas também, a BR-101, a, essa 116 aí, a maioria da extensão dela toda, em vários pontos, ela recebe esse título aí de Corredor da Morte, porque muitas mortes traumáticas aconteceram, e acidente sempre é traumático, né? Então, por aí saem muitos causos, pessoas contam muitos causos, né? Então, eu acho que a BR-116. Mas pesquisando aí na internet, aí o pessoal acaba descobrindo muitas outras aí, né? O Brasil, nosso, tão grande que tem muitas rodovias aí que oferecem muito perigo. E essas rodovias geralmente sempre tem um caos interessante que a gente ouve, né? De fatos que aconteceram aí. E desses causos que você já escutou pela sua vida, porque são vários, nossa, você tem uma memória assim, olha, de aplaudir. Qual que foi que te deixou mais impressionado, mais assustado? Você fala dos casos que eu já contei Que no você já ouviu podcast? qual que você ficou mais impressionado em relação ao sobrenatural que você falou, nossa, isso daqui foi tenso para essa pessoa? Então, Andréia, de todos os casos que eu já contei, ele não foi na estrada, mas, porém, foi me contado por um caminhoneiro, entendeu? Foi contado por um caminhoneiro que trabalhou por um certo tempo na estrada, e uma pessoa muito boa, que inclusive já faleceu, veio falecer de Covid, e ele me contou uma das histórias mais impressionantes que eu já ouvi, que chama, o nome do nosso episódio lá, chama O Estranho Passageiro. Foi numa questão aí com esse senhor Juvelino, ele justamente vendeu o caminhão por não gostar muito de viajar, não ter acostumado a viajar. Ele comprou um táxi ali na cidadezinha pequena dele. Ele começou a trabalhar, cidade pequena, né? Conhecido, uma pessoa muito querida da cidade, e era uma pessoa que era muito solícita, né? Todo mundo gostava dele, ele atendia todo mundo. E um dos trabalhos que ele mais ganhava o dinheirinho dele era nos finais de semana, onde ele pegava aquele povo ali da cidadezinha, na pracinha, e levava para os bailes que tinham na região. Geralmente, esses bailes, antigamente, naquela época, se faziam muitos bailes em fazendas, né? Então, ele ganhava lá um dinheirinho nos finais de semana fazendo isso, levando o pessoal para os bailes, né? Aí aconteceu que uma ocasião ele levou o pessoal todo nessa festa, nesse baile, e aconteceu lá vários eventos lá que causou com o baile terminando mais cedo. E ele trazendo esse pessoal, e em uma das últimas viagens que ele fez, ele se deparou com uma criatura estranha na estrada. Essa criatura causou um grande impacto nele, e eu vou contando essa história conforme ele foi me contando, sabe? Eu vou narrando ali com os detalhes, né? E surpreendente que essa criatura chegou a dar um presente para ele. Essa criatura chegou a dar um presente para ele e guardou por algum tempo, e esse presente causou assim uma certa interferência na saúde dele, no bem-estar dele, e ele acabou se desfazendo. E eu conto lá nesse nosso episódio a história bem detalhada. Esse episódio saiu em outubro de 2023, foi o Estranho Passageiro. Quem quiser saber dessa história, que uma das que eu acho mais impressionante, ela está lá no nosso podcast, Márcio Coxa, Rádio Sobrenatural. Nossa, essa história eu já ouvi, realmente, ela é impressionante. E hoje em dia, como que as pessoas, elas falam? Porque até então a gente entende que você, na sua profissão, seus amigos iam, vocês trocando aquela ideia, eles iam te passando os causos. Hoje em dia já está um pouco mais diferente, né? Pessoas de diversos lugares, diversas profissões, mandam relatos para você poder contar o caso delas, né? Como é que tá isso? Assim, já tá diversificado, né? Não é só agora seus amigos caminhoneiros que te mandam.
Então, Andréia, o pessoal agora, ouvindo o podcast, eles mandam geralmente para nós no nosso e-mail, entre em contato pelo Instagram e conta, tá? Conta assim, um relato, um caos. E eu sempre digo, né? Olha, eu tenho bastante causa aqui que está na fila para contar, é bastante mesmo. E eu não prometo que vou contar esse caso já. Então, o que acontece, Andréia? Não que eu queira, mas eu estou dando preferência para o pessoal que é nosso apoiador lá no grupo, sabe? O pessoal que Uhum. apoia a gente com um cafezinho, que quer ver o seu caso contado por nós lá. Então, eu estou dando assim, uma preferência, por quê? Porque é uma maneira de retribuir também esse apoio que a pessoa tem nos dado, né? A gente, no final dos episódios, pede lá para o pessoal, se quiser me pagar um cafezinho na estrada, né? Um cafezinho na estrada hoje É. tá muito mais que R$ 5. Mas se a pessoa Ou quiser colaborar com a gente lá com R$ 5, já pode se tornar um apoiador, já pode se tornar membro do nosso grupo de WhatsApp, e se quiser contar o caso e quiser ver seu caso contado lá, a gente conta. Eu queria poder contar todos os casos que me chegam, mas realmente, André, não tem condições, é muita coisa, é muita coisa. Não bem a só, Deus. não só esse que o pessoal manda para a gente, né? Mas como esse que eu tenho acumulado aí ao longo desses 34 anos, e não são poucos, viu, Andréia? Tenho muitos casos ainda que eu não contei, mas a gente, como se diz, não dá conta, né? Não, é muita coisa mesmo. Eu imagino como que você deve ser requisitado para que você conte os causos das pessoas, porque na sua voz realmente fica diferente. E uma coisa que eu observei escutando você é da profissão, né? Vocês caminhoneiros, vocês não ficam de olho apenas nas estradas, vocês também olham muito para o céu. E você teve a sua cota de experiência ufológica quando você dirigia por essas estradas, né? De experiências ufológicas. Como é que foi viver essa experiência para você? Então, Andréia, eu viajei muito tempo à noite. Muitos caminhoneiros andam aí a noite toda, né? Muitos vão numa madrugada. E a paisagem que está ali no nosso escritório, que eu digo nosso escritório é o caminhão, a paisagem que está ali são duas, né? É a estrada e o céu. E sempre você está correndo o olho para lá, para cá. E eu tenho relatos de muitos caminhoneiros que viram muitas coisas aí nas madrugadas, né? Então, como se diz, né? Uniu, para mim, o útil e o agradável, né? Porque eu tenho a experiência de ser caminhoneiro, a experiência de já ter passado por uma situação complicada relacionada à ufologia, e tenho a felicidade de conseguir contar histórias como a pessoa me conta. Eu ouvi esses dias, escrito num outro podcast, uma frase muito bonita e eu pensei comigo, eu vou roubar essa frase para mim. Eu só não vou me lembrar agora do qual podcast que eu ouvi, mas a frase em si não me saiu mais da cabeça. Quando a gente conta a história, o André e Michael, a gente não quer contar a história, levar a história para o ouvinte, a gente quer trazer o ouvinte para a história, entendeu? Se não me engano, foi o editor do Rádio Novelo que falou essa frase que eu achei tão bonita. A gente não quer trazer a história para o ouvinte, a gente quer levar o ouvinte para a história. É o que a gente tenta fazer lá. E eu tenho sido muito feliz de conseguir, com o meu jeito simples, né, o meu sotaque, a minha voz, e conseguir relatar esses causos de maneira simples, porém entendível, né? De um jeito que a pessoa consegue entender, e de um jeito que é, como se diz, né? Um bate-papo, a pessoa estivesse escutando alguém batendo papo. Que eu acho que como se diz, é o jeito melhor de ouvir um caso. E é Verdade. é um dom, né? Você conseguir contar histórias assim e cativar pessoas, né? Porque tem pessoas que contam histórias e não consegue ter uma atenção assim. E já você consegue, do jeito que você fala, como você falou, com sotaque e tal, consegue prender a atenção da gente. Então, assim, ao decorrer dos séculos, né, a gente vê várias pessoas sendo reconhecidas por seus contadores de história. E eu acho bem legal assim o jeito que você conta e essa força assim que faz a gente querer terminar de ouvir o conto, a história que você está falando é muito legal.
Verdade. Eu já ri, eu já chorei ouvindo o seu podcast, eu já fiquei comovida. Não, são tantas emoções, Márcio, eu não vou nem te contar tudo que eu passo Não, te escutando. e lembrei do Roberto Carlos agora, são tantas emoções. São, são Mas é mesmo. bom, né, André? É gostoso quando você tem lá, por exemplo, um programa de rádio preferido, um programa de TV preferido, onde você pode ter esse misto, né, de emoções, tudo num conteúdo só, né? Eu fico feliz e Verdade. agradeço pela audiência, né? E você sabe, André, que a questão do contar o caos, muitas vezes a pessoa me conta um caos lá em 3 minutos. Ah, aconteceu assim, tal coisa, papapá, tá, mas espera lá, a história é muito boa, mas a pessoa não sabe contar em detalhes. E muitas vezes, quando eu tenho oportunidade, eu pergunto detalhes, eu vou pesquisando, conversando, extraindo da pessoa mais coisas, né? Mas, geralmente, muitos deles não conseguem, sabe? Então, aí é onde entra a minha parte de contador de causa, onde eu faço lá um enredo. Eu costumo dizer, é como se fosse um pintor pintando uma paisagem. Ele vai adicionando um céu azul, vai adicionando uma nuvem, uma árvore, ele adiciona uma flor, ele coloca mais cor em tal lugar, menos cor ali, e por fim o quadro fica bonito, harmonioso, né? Mesmo contar o Sim. caos, eu costumo me referir dessa maneira, porque é justamente isso. Eu consigo e tento contextualizar, né, o máximo possível, falar um pouco da pessoa que viveu o caos, né, tentar imaginar o mundo que ela vivia, os sentimentos que ela tinha, os sustos que ela passou, como se estivesse pintando um quadro, né? Então a gente vai adicionando, vai tirando, vai colocando para dar é, grandeza na história, para contextualizar a história e para ficar de um jeito que o ouvinte ouça e goste, né? Principalmente, né? Então fica uma coisa Sim. prazerosa de ouvir, porque muitas vezes você começa a ouvir uma história, a pessoa às vezes não conta direito, você fica perdido no tempo, perdido, você quer buscar resposta, uma coisa que a pessoa não fala, sabe? Então, se for para contar a história, então tem que ser mais ou menos assim. Esse último episódio que a gente lançou, que foi do Quinzinho, né? Deixa eu lembrar o nome, tem hora que eu tenho as memórias que me falha também, mas o pessoal sei que é a noiva do alojamento. Né? Esse caso nasceu de um bate-papo. Eu estava junto com um amigo que é caminhoneiro também, e ele contando para mim que ele era motorista de ônibus e tal, e a gente fez muita amizade, e um dia eu trabalhando ali na mesma empresa que ele ali tomando um café e outro, e eu comentando sempre no podcast, tal, e ele falava, rapaz, lá nos olhos, lá quando eu trabalhava, tinha um alojamento assim. Aí já liguei as antenas, né? Aí fui Sim. conversando, aí até que enfim ele chegou nesse quinzinho, nesse personagem, que, pô, depois deram muita risada dele, né? Ele queria ser o corajoso, queria ser o galã, e acabou por fim saindo, correndo lá do pátio, só de cueca, gritando, e o povo depois riu, deu risada, você vê. Começou assim, num bate-papo, como sempre os meus causos, é, as minhas histórias começam sempre num bate-papo, na estrada, Verdade. com os colegas, né? Uma coisa que eu estava pensando, como aconteceu essa experiência ufológica com você na estrada, eu acho que para os caminhoneiros deve ser uma experiência meio que comum. Vocês acabam ficando, de certa forma, meio que expostos, né, para esse tipo de experiência. É muito comum seus colegas contarem experiências ufológicas assim para você? Não é tão comum, André, porque esse é um tipo de assunto que a pessoa, quando vai conversar com outros, né, caminhoneiros principalmente, muitos caminhoneiros, outras pessoas, geralmente dão risada, duvidam. E, então a pessoa prefere não contar. Aqueles mais Sim. corajosos que resolvem contar, e a pessoa que está lá é, querendo ouvir, então acaba entendendo. Mas a pessoa tem que respeitar muito, né? Mostrar respeito pelaquela história que a pessoa está contando. Agora, assunto ufológico, é muito raro um motorista chegar e contar de espontânea vontade, até mesmo porque é um assunto polêmico, é um assunto que tem muita chacota, né? Então já associa Sim. um caminhoneiro com drogas aí que ele usa para dirigir a noite toda, outros relacionam a bebida, e por aí vai. Então é um assunto que o caminhoneiro procura não contar para qualquer um, assim, sabe? Agora, diferente dos casos de assombração. Esse já é mais comum. Mas casos Hum. ufológicos em si, a pessoa tem que confiar em você para ela te contar um caos, entendeu? Sim. E Não, eu imagino.
E o senhor tem algum. Já deve ter ouvido, né? Casos sobre lobisomem aí pelo Brasil? Ah, sim, tem muitos. Nossa, tem um caos de lobisomem aqui. Até, inclusive, a gente começou este ano com essa nova, uma série, né? Com 4 episódios. Na verdade, era para ser 5 episódios. Mas como eu me incomodei de estar contando quase, basicamente, a mesma história durante 5 episódios, e ela ainda não terminou, só com 4, tem mais um ainda que eu vou contar lá para o meio do ano, é o Homem Lobisomem, né? Então a gente começou a contar essa história, mas a gente pegou essa história e contou a história de cada personagem que estava dentro dela, você entendeu? Não foi só o caos do lobisomem, foi o caos do suposto homem que virava lobisomem, o porquê, da onde aquela pessoa veio, da mãe daquele, você entendeu? Sim. Cada episódio desse que a gente contou lá conta a história na visão de um dos personagens da mesma história. Então, essa série que a gente começou, tanto faz se eu ver ela de trás para frente, como de frente para trás, ela vai fazer sentido, porque eu contei causa a causa. Cada personagem tem seu episódio, você entendeu? Sim. Então, ela É. foi desenvolvendo a mesma história, mas na visão de outros, né? De personagens diferentes. Aí, inclusive, agora, eu até deveria ter feito isso, eu vou contar a verdadeira origem, né? Da onde apareceu essa criatura aí que aterrorizou tanta gente, que causou aí mudança na vida de bastante das crianças, da mãe das crianças, mudou a vida do homem da venda, do mercadinho que tinha na cidade. Então, essa é uma das histórias, né? Mas eu tenho outras que eu já andei contando lá no podcast lá, que falam justamente de lobisomem. E os casos de lobisomem é os que mais chamam a atenção. Eu contei também em setembro de 2023 o ataque no frigorífico, que é também uma história de lobisomem, uma história fantástica, onde o lobisomem atacou um funcionário de um frigorífico lá. O desfecho dessa história aí é impressionante, viu? Esse eu contei em setembro de 2023. E contei também o outro caso de lobisomem, deixa eu ver se eu me lembro o nome desse. Eu vou lembrar até o final, que eu conto. Tá. Então, Eu de acho lobisomem foi. Eu acho Oi? fascinante essa questão do lobisomem no Brasil, porque fora, eu não sei se fora do Brasil é assim também, mas aqui a gente tem essa cultura dessa maldição que pega essas pessoas da licantropia. O lobisomem eu vejo muito assim, sempre costuma ser o homem, né, que vira o lobisomem por alguma maldição. Tem aquela questão do sétimo filho, tem várias questões, né, que levam a pessoa, tipo, ela não é batizada, que levam ela a se transformar no lobisomem. De mulher, eu já vi caso de mulher que virou, tipo, porco, sabe? Virou um porco, mas assim, são mais raros, sabe? Pessoas que viram porcos ou viram outros animais. Realmente o foco sempre tá mais no lobisomem. Eu fico pensando, será que fora daqui é assim também? Porque é muito forte, né? Essa lenda em cima dessa história do lobisomem. Então, André, é o que eu estava dizendo lá, né? Cada um encara de um jeito, conta de um jeito. Muitas vezes uma história dessa aqui, que a gente ouve aqui, ela é contada, às vezes, em outro país de uma maneira diferente, mas dizendo sobre a mesma criatura, né? Então vai Uhum. muito da cultura, né? É muito da cultura, né? Do povo, né? Sim, verdade. Uma coisa que me chama muita atenção na estrada, Michael, eu quero perguntar para você. Quando a gente passa para viajar, a gente costuma ver muitas cruzes representando a morte de alguém que faleceu ali perto ou exatamente naquela região, não sei. E você acha que essas pessoas que acabaram morrendo nas estradas e colocam as cruzes dela ali representando a morte dela, você acha que tem algum apego energético? Você acha que o espírito acaba ficando ali? Existem relatos de pessoas que veem espíritos perto dessas cruzes. Você sente alguma coisa diferente quando você vê cruz na estrada? Então, André, eu já vi teorias sobre isso daí da seguinte forma. Por exemplo, a pessoa, hoje não se colocam mais, né? Muitas vezes as rodovias pedagiadas não deixam mais que você coloque esse tipo de coisa lá na, na beira da Sim. estrada, né? Então, mas muitas estradas vicinais, estradas do interior, ainda tem muito isso daí. Eu já vi uma teoria dizendo da seguinte maneira, né? Quando você pinta ali uma cruz, marcou o local que aquela pessoa morreu,
muitas vezes um espírito que se desencarnou, que não entendeu ainda que ele desencarnou, ele fica ali, preso ali, porque foi demarcado ali por uma pessoa que ele gostava muito, talvez um membro da família, né? Então ele fica ali. E há relatos aí de muitas pessoas devoltas nas estradas, pode ser muitas vezes espíritos que estão vagando ali, né, pelas estradas, procurando um caminho, e não conseguem se distanciar daquela marcação que foi feita por uma pessoa querida. Você entendeu? A É como cruz se. vira tipo um símbolo que prende ela, né? Então, e é uma das teorias que eu já ouvi, né? Agora, Uhum. como que é? Mas isso aí está mais ligado à religião, viu, André? O pessoal Sim, mais evangélico, ou católico, que tem muito esse cultuando, né? sim. Cruz, né? Adoração de santos, né? Tal, é mais a religião católica que faz isso. Evangélicos Sim. já não fazem, né? Os espiritistas também acho que não. O É. candomblé, o umbanda também, eu acho que não fazem esse tipo de ritual, né? Sim, é verdade. E assim, encruzilhada. Existe encruzilhada em estrada? Assim, se Tem, existe, você tem. já passou. E você sente alguma energia diferente em encruzilhadas de estrada? Porque falam que é um ponto energético forte, que as pessoas entram em contato com entidades ou espíritos ali. Você já viu alguma história de encruzilhada pelas estradas? O que mais eu vi, né, André? Tem muita. Mas veja bem, André, a questão da encruzilhada e o que você sente passando por uma estrada depende da sintonia que você está, a vibração que você está. Uhum. De repente você Sim. está na mesma vibração que aquela entidade que está por ali, se estiver na mesma vibração, na mesma sintonia, você vai sentir com certeza alguma coisa. Mas tem Sim. pessoas que não têm noção dessa sintonia, não está na mesma, como se diz, na mesma sintonia, na mesma vibração, passo batido. É como se você é, escutasse ao fundo uma música que você gosta muito, logo você já presta atenção, mesmo que ela esteja lá longe. E você vê, eu gosto, porque você entrou em sintonia com aquilo que você gosta. Então você sintonizou, você está na mesma vibração do que lá. Então, esses assuntos relacionados a essas coisas sobrenaturais dependem muito da vibração que você está, viu? Dizem aí os Sim. espiritistas, dizem aí outras denominações, que o médium, por exemplo, ele tem a facilidade de captar essas energias, né? Porque ele está, assim, vibrando, né? Na mesma vibração que essas entidades estão, muitas vezes, né? Então, é tudo questão de Sim. sintonia, vibração, É verdade, faz sentido. energia, né? Energia, né? E Márcio, É. você acha que você acredita que existe uma época do ano que as atividades sobrenaturais são mais propensas para acontecer? O povo antigamente, o Marco, antigamente, o povo falava muito, né? Nesse período que a gente está vivendo agora, né? Que é da quaresma, né? O pessoal reportava muito, o pessoal antigamente reportava muito que essas coisas sobrenaturais, a tendência é acontecer na quaresma, porque até mesmo a quaresma é um período de quarentena, de resguardo, você não deve fazer tal coisa, né? Mas isso aí também está relacionado ao conceito religioso que a pessoa tem, né? Sim, é É crenças, né? verdade. É. E o Márcio, assim, a gente sabe que os seus ouvintes, eles adoram, né, seus causos, mas na sua vida pessoal, quando você tá ali no seu churrasquinho familiar, tomando sua cervejinha com seus amigos, você é muito requisitado para ficar contando causos? Assim, você é o cara da roda que conta os causos? Não, não tem como escapar, né, André? Não tem como Todo escapar mundo mesmo. te chama, ô Márcio, vem É, cá, vem cá. não, mas eu tenho um subterfúgio, André, que ao invés de eu contar causa, eu falo receita. Eu sou muito bom cozinheiro, sabe? Eu tenho Ah, em casa uma área de lazer, que tem lá meu fogão a lenha, tem minha churrasqueira, e quando eu estou ali, escutando uma música sertaneja, mexendo com a minha panela, com o meu fogãozinho ali, e a pessoa chega perto, eu estou ali envolvido naquilo ali, estou sintonizado naquilo ali, na comida, no cheiro gostoso, nos preparos, então é um subterfúgio que eu tenho, né? sim. Então, porque ninguém aguenta também, né, André? Ficar 24 horas, ficar sempre Inteiro, né? o mesmo assunto, né?
Não, é verdade, mas eu fico imaginando, eu falo, não, eu imagino que nas festas de família, você deve ser, toda hora alguém deve pedir alguma coisa aí pra você contar alguma história ou coisa do tipo, sabe? Porque não tem como fugir, né? Você virou essa referência. Então, era mais, assim, era mais quando eu tenho 4 filhas e um filho, né? Era mais quando as minhas filhas eram solteiras, né? E meu filho, então elas sempre estavam em casa, tinha sempre amizades dela que estavam em casa, as amigas, né? Então, muitas vezes eu contava um caos, elas ficavam impressionadas, mas é pela quantidade de gente que tinha, né? Que já me conhecia. Agora não, minhas filhas já casaram todas, né? Praticamente eu e a minha esposa de casa só. Então, não tem muita. E quando tem essas reuniões aí, é com a família, né? Então a gente se envolve ali com o bate-papo da família mesmo, cozinhar e coisa e tal, né? E por aí vai. Sabe, eu tenho um ritual quando eu te escuto, porque eu não sei, parece que eu me transporto para um universo que eu tô num sítio ou numa fazenda, numa fogueira e você tá contando essa história. Eu tenho essa cena na minha cabeça, sabe? De você Que contando essa história maravilha. numa roda de fogueira. É uma delícia. É um ritual Até, para mim para eu fazer, né? e- Um escape. então, até inclusive o Walter, né, que ele edita o podcast, né, eu e ele somos parceiros no podcast, junto com a Mari, né, da Ilustra Me Mari, lá Sim, de Rio Preto, ela que faz as capas pra gente, maravilhosas, né? E o sim. Walter também tem esse mesmo pensamento seu. Tanto é que em muitas É. das edições, você pode observar que o barulho sempre é de uma fogueira, sempre é um, né? É muito legal. Aham. É Outros já muito me bom. disseram assim, a menina lá do podcast Os Fantasmas Nos Assustam, lá, sabe Ah, a sei. menina lá Os fala, ô fantasmas do Márcio, Gilberto. é, elas dizem assim, ô Márcio, eu imagino que eu estou na traseira de uma caminhonete, sabe? Que nem aquele filme americano, viajando na traseira Sim. da caminhonete e escutando você. Eu achei muito legal, É bem isso mesmo, é muito né? mágico, né. Os fantasmas nos divertem. Um beijo para as meninas lá, É. são muito simpáticas, viu? Também foram elas também que eu participei do podcast, fiquei muito contente, as meninas muito atenciosas, muito, muito legal Sim. participar lá. Você fez ótimos amigos, né, porque o Walter também tem uma coisa que eu até comentei com o Walter, ele sempre fala nos episódios dele, no começo, que ele fala assim: "Ai, atenção, ouvir podcasts pode causar dependência". Verdade, concordo com você. É bem isso, sou uma viciada e eu sou muito viciada no seu programa. E a gente acaba ficando nesse ciclo e conhecendo pessoas com o mesmo gosto peculiar. E é muito interessante porque, no geral, as pessoas não costumam gostar muito desses assuntos, né? É realmente um nicho. É. O Walter, eu e o Walter, ele diz assim, eu imagino, eu e o Walter, a gente é como irmão. Eu gosto muito do Walter, a gente é amigo desde a época lá do Hangar 18, onde eu conheci ele, né? E é um Uhum. dos amigos assim que eu fiz na podosfera aí que eu considero mais do que um irmão. A gente se conversa toda hora, inclusive até a gente tem feito, eu e ele, orações de conjunto por um bem de uma outra pessoa, sabe? Eu sou muito ligado a essas coisas de religiosidade, e ele também é, e muitas vezes a gente ora junto, em específica hora a gente combina, ó, vamos tal dia fazer uma oração para tal coisa, bora, a gente vai junto. E ele é um irmão que o podcast me deu, uma pessoa muito querida, sabe? Uma pessoa assim que eu tenho uma profunda admiração por ele, pela simplicidade, pela amizade, sabe? Ele, a família dele. Eu, quando eu estou em São Paulo, que eu estou lá com o caminhão, muitas vezes ele vai lá onde eu estou. Simplesmente pelo fato de bater papo, de conversar, sabe? Aquela pessoa que eu tenho muita estima por ele, muita estima mesmo. E o podcast me deu, né, essas amizades bonitas, né, me deu muitas amizades, e foi um meio que eu consegui e conheci para interagir, né? Porque esse contador de história sempre teve, ele só apareceu no evento internet podcast. Verdade. É engraçado que, como a Gabriela falou, isso aí é muito nicho, né? Esse lado do terror, seja em podcast, em filmes de terror, séries. E eu queria perguntar pro senhor se o senhor curte filmes de terror, se o senhor tem um preferido. Então, eu queria que você não chamasse de senhor. Ah, desculpa. Envelheci 10 anos. Todo mundo manda mensagem. Nossa, eu adoro quando aquele vovozinho conta. Tá certo que eu sou vovô.
Sabe, dá a impressão daquele velhinho carequinho, barrigudinho, velhinho. Ainda sou meninão, hein? 53 anos, tô meninão ainda. Não, mas Verdade. brincadeiras à parte, Marco. Veja bem, não, você sabe que eu não gosto de filme de terror, essas coisas, eu não sou muito ligado. Você sabe por quê? Uma ocasião, até vou falar a pessoa que falou isso aí, muito, o Brasil inteiro conhece. A minha mãe escutava muito aquele programa da LBV, a Legião da Boa Vontade, o Paiva Neto. Tem muitas rádios do Brasil aí. E eles sempre dão palestras, né? Sempre tem o programa deles lá. E num desses programas, eu escutando, minha mãe escutando, eu escutei de relance ele falando justamente sobre isso. E ele falou uma coisa assim que me arrepiou, sabe? Cuidado com o que você está assistindo. Você está assistindo um filme de terror, você está se colocando, se sintonizando na mesma sintonia que esses seres estão. Né? Ele me marcou porque minha irmã gostava de ver filme assim. Né? Eu não por medo nem nada, eu nunca me interessei por isso. Então, o Algeiro Jarur lá, o Paiva Neto, falou para a gente ter cuidado, que a gente se coloca na mesma sintonia que esses que originaram o filme, entendeu? Sim. E rola umas histórias, né, de filmes de terror que aconteceram muitas coisas em bastidores, né? Tem essa conotação realmente energética que falam, né? Mas eu não, para mim é muito difícil resistir. Eu adoro, mas que eu sei que tem essa energia que falam, realmente as pessoas falam. Não, mas aí que sabe, se a pessoa não tiver sintonizado e canalizado por aquilo ali, isso não tem nada a ver, né? É, Você não pode se colocar na dança, né? Você está ouvindo a música, e, não precisa de dançar também, né? Só escuta só. é. E o Márcio, onde que a gente te encontra nas redes? Hum. Então, pelo o Instagram lá do podcast, né? O Rádio Sobrenatural. Pelo Facebook eu tenho o meu pessoal, né? Que eu posto lá uma coisinha ou outra, mas coisa minha. E tem meu Instagram mesmo, que eu só boto bobeira lá. Só, sabe esses vídeos engraçados? Eu gosto muito. Sim. E eu só posto as coisas lá porque não tem muito o que mostrar, né? É assim, na questão do podcast, tem lá o podcast nosso, né? O Instagram, Sim. Rádio Sobrenatural, Márcio Coxa Rádio Sobrenatural, que a gente posta lá os episódios, né? No Facebook eu coloco lá alguma coisa pessoal, né? Reunião de família, muitas vezes. E no meu Instagram é só para dar risada. Para dar risada, fazendo aqueles vídeos que a gente vive recebendo aí, eu gosto muito. E é que eu coloco. Não tenho, assim, como se diz, André, muito. Fora do podcast não tem muito que chamar a atenção. Sim. O podcast, eu vou colocar o link na descrição para vocês acompanharem, que o trabalho é muito legal. Para quem não conhece, gente, por favor, vai lá acompanhar, porque realmente é fantástico o trabalho dele. E uma pergunta que não quer calar, tá? Em relação ao mundo sobrenatural, você se considera um medroso ou um corajoso? Não, eu me considero. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Não adianta você escapar, que o sobrenatural vai te pegar. De um jeito ou do outro, ele vai dar um jeito, né? Eu Sim. já passei por algumas experiências, eu me surpreendi, fiquei com medo até certo ponto, né? Mas não é uma coisa assim que eu levo muito a sério, não fico muito impressionado, porque não adianta, né? Você sabe que se gerar muita expectativa sobre certo assunto, você fica encucado com aquilo, né? Por exemplo, tem um filme que eu não sei se eu consegui me fazer entender, assim, fugindo um pouco do assunto. Eu estava assistindo uma ocasião um filme do Star Wars, né? Onde o mestre Hum, Yoda estava treinando o Luke Skywalker lá. E tinha uma parte do filme que ele tem que entrar numa caverna escura. E ele estava ali de frente daquela caverna escura e o Yoda falou para ele assim, ó, lá dentro da caverna você só vai encontrar o que você está levando com você. Então, eu entendi assim, e foi muito legal essa passagem, eu guardei. Se você tiver, por exemplo, de uma estrada escura e pôr na sua cabeça e levar junto com você, que você vai ver alguma coisa, passar por alguma coisa, com certeza você vai se sintonizar, você vai vibrar na mesma situação e vai encontrar isso daí. Mas se você é uma pessoa que não vai levar com você aquele medo, não vai levar aquela expectativa, passa de boa. Então, muitos casos acontecem porque a pessoa fica encucada com aquilo lá. Por exemplo, assim, ó, você quer ver uma experiência que foi feita?
de um teste que eu achei muito interessante, ó, uma casa comum, normal. Aí a pessoa reuniu lá 3 jovens, ó, o jovem que tiver coragem de posar dentro dessa casa aqui, no outro dia cedo, vai ganhar essa casa, mas tem que ter coragem de posar dentro dela. A casa não tinha nada, mas geraram muita expectativa sobre o que poderia acontecer. E muitos não quiseram ir, porque já geraram uma expectativa, você entendeu? Já geraram medo dentro delas e ela ia levar esse medo para dentro da casa e muitas vezes um, uma coisa do acaso, por exemplo, um rato que faça um barulho, a pessoa vai levar isso a um patamar assim a ponto de se desesperar, entendeu? Mas por quê? Ela criou antes a expectativa, ela se sintonizou naquele medo e daí em diante é só, daí para frente é só para trás, que nem dos outros. É verdade. E, Mar, foi uma honra ter você aqui no Mentes e Medos. Nossa, muito bom. Se eu pudesse, ficava aqui o dia inteiro conversando com você. E, ô, Mar, você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente? Se eu tivesse aqui com pão vinheta, eu ia colocar aquela mas já acabou. É gostoso ficar batendo papo com vocês aí. Ai, tão querido. Então, o André, eu quero agradecer aí a você, ao Maicon, por fazer esse podcast maravilhoso que eu sempre estou acompanhando, pela simplicidade que você tem em fazer uma coisa que você sabe. Eu imagino mesmo, por exemplo, eu fazendo podcast, é claro que o meu podcast baseado nos números que a gente tem muito sucesso, mas se eu for me basear por outros que fazem podcast também, tem pessoas muito mais entendidas, muito mais inteligentes, que sabem falar muito mais bonito e fazem também, mas eu estou fazendo do meu jeito, como você e o Mike estão fazendo do seu jeito, está muito legal, está gostoso, está bom de ouvir, é uma coisa assim que a gente, quando está ali esperando a notificação chegar para ouvir de novo. Então, o que eu digo para quem quer ter um podcast? Fazer de coração, fazer do seu jeito, fazer o bem feito, mas baseado no que você quer fazer. Não procurar copiar, não procurar nada, porque ninguém é dono da verdade, ninguém, sabe, não tem melhor do que ninguém. Eu não vejo concorrência em podcast. O meu você ouve hoje, o seu ouve daqui a pouco, do outro lá ouve mais tarde, o outro lá. Não tem concorrência. Cada um faz o seu e ouve quem quer, não é verdade? Não tem concorrência. Eu não vou. O meu podcast é o melhor. Não, não é o melhor. Tem muitos melhor do que o meu. Mas eu, graças ao meu jeito, eu consegui captar certos ouvintes que gostam desse jeito. Como você tem o seu jeito, o Michael tem o seu jeito, fazem do seu jeito e está dando muito certo também, né? É uma questão assim, a gente pega a nossa personalidade e joga nisso, né? Cada um no seu estilo, falando da mesma coisa, mas assim, cada um com o seu jeitinho, com as suas experiências, com a sua história de vida, faz uma coisa única, né? E é isso ali, a gente acaba se unindo em cima disso. Ela quer, aquilo que eu digo, né? Veja bem, todo mundo tem seu talento, seu jeito, né? Se expondo na internet hoje em dia, que nem no podcast, no canal de YouTube, ou num canal de música, você tem que fazer do seu jeito, acreditar no que você está fazendo e captando ouvintes baseado naquilo que você é. Não adianta também se você querer ser uma coisa que você não é, fazer uma coisa que você não sabe, e por fim você, né? Agora, que nem a pessoa fala, nossa, Marcia, seu podcast é grande, tem sucesso. Não, mas tem muitos outros que tem também, você entendeu? Teve causa aqui da pessoa mandar mensagem para mim, eu respondo, né, assim, na medida do possível. Nossa, não acredito que você está me respondendo. Gente do céu, eu só não respondo se eu não ver a mensagem. A pessoa acha que a gente nada, não é nada, eu só sou um portador de causa e tive a sorte de achar quem gosta, né? De ouvir os causos. Mas essa questão de te achar, sei não, eu participo de tantos podcasts, a pessoa fica até, nossa, né? Jamais imaginei que você ia aceitar um convite. Gente do céu, eu só não participo se eu não tiver como mesmo, mas de todos que me chamaram, eu estou lá, estou que nem, como se diz, arroz de festa. Chamou, eu estou lá. Né? Nossa, é uma honra mesmo. Pior que que eu entendo quando as pessoas falam isso, porque eu também, eu fico pensando assim, nossa, que bacana, porque é uma pessoa que eu escuto, eu escutei o seu episódio
o seu podcast, eu acho que você estava lançando o segundo ou terceiro episódio. E foi um momento especial, eu até dividi ele com a minha mãe, porque minha mãe passou pela estrada, né? Porque ela ia muito para o Paraguai comprar coisas para revender aqui em São Paulo. E aí eu Sim. mostrei para ela e a gente ficou, nossa, será que você passou aí? Ela, não, com certeza. Eu passava muito na década de 90 por esse lugar. Então, assim, foi uma coisa que a gente compartilhou, que veio de você, do seu caos, da sua experiência, e que a gente teve um momento paralelo em cima disso também, sabe? De compartilhar um momento nosso entre mãe e filha, contando uma história, ou passando essas histórias para frente. E realmente é mágica, é uma coisa assim simples, mas que você tem um momento ali com aquela pessoa, né? Que você divide aquilo com ela. E é fantástico. E as pessoas que a gente também vai conhecendo, tudo. E o seu trabalho está de parabéns. É exatamente por isso, pela simplicidade, pelo dom que você tem, porque você tem o dom, né? E eu fiquei muito feliz quando você. Eu fiquei sabendo que você teve seu programinha de rádio aí, que você está apresentando. Porque você tem essa coisa de radialista mesmo, sabe? É um dom que você tem. Então, tem que. As oportunidades que aparecem é só reconhecimento de tudo que você tem feito de uma forma muito natural, né? Então, é muito bacana ver isso acontecendo com você, a gente acompanhando o seu trabalho crescendo, você aparecendo no Hulk. É um barato. Olha, eu tenho certeza que não só eu, como ouvinte, mas outros ouvintes também vibram vendo isso. Andréia, o, a questão assim de fazer o podcast, eu gosto muito justamente por causa dessa questão da comunicação e de também de resgatar esse sentimento afetivo que as pessoas tinham, muitas vezes de um ente querido, que contava uma história mais ou menos meio estilo, que nem no seu caso aí, foi o momento que você ouviu junto com a sua mãe, eu consegui resgatar um sentimento, e muitos me mandam mensagem dizendo, nossa, Márcia, eu me lembrei de tal pessoa que era tal jeito, mais ou menos assim e tal. Então, quer dizer, eu estou contando o caos e estou conseguindo resgatar esses sentimentos aí que muitos hoje em dia é difícil de você encontrar. Por exemplo, no rádio hoje, mesmo o rádio está tão diferente hoje do que era antigamente, e as próprias conversas hoje estão diferentes, os assuntos são outros, e essas conversas, essas prosas, esses causos que a gente conta lá, nada mais é o que nossos antepassados lá faziam naturalmente mesmo, que é coisa que marcaram bastante, né? E eu estou conseguindo trazer esse sentimento aí para nossos ouvintes aí, que graças a Deus tem aumentado cada vez mais. Eu fico muito contente quando eu recebo uma mensagem da pessoa me contando uma passagem que ela teve com um ente querido, contando um caos, ou num caos que eu conto que foi mais ou menos parecido com o que ela viveu, eu fico muito feliz e agradecido. Então, para quem gosta de comunicação, gosta de, de conversar, sabe, se envolver com assuntos desse tipo, e que tem esse sentimento daquela coisa gostosa de antigamente, daqueles causos contados ao pé da fogueira, contado muitas vezes nas varandas de casa. Então, é um sentimento muito gostoso e a gente está sendo muito feliz em trazer de novo esse sentimento, né? E que você continue com esse trabalho magnífico, muitos e muitos anos. E, ô, E, Maicon, você tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente? Eu gostaria de agradecer ao Márcio por ceder o tempo dele aqui conosco. Muito obrigado, Márcio, por aceitar o convite aqui para participar do nosso podcast. E muito obrigado e um sucesso enorme para você, que você continue sempre contando as suas histórias que são excelentes, são muito bem contadas, a produção também é excelente e muito obrigado. eu que agradeço aí essa oportunidade de estar participando aqui com vocês. E falo aí para seus ouvintes, nossos ouvintes, né, em geral, que quiserem conhecer essas histórias, é só acessar lá no seu agregador preferido, né? Aí o Márcio Coxa Rádio Sobrenatural. Aí o A gente Nil, vai colocar os links aqui todos na descrição, gente. É só clicar e acessar. Magnífico. que bom. Obrigado, Andréia. Você é uma pessoa muito simpática, o Maico também é uma pessoa muito legal. E eu estou sempre à disposição. É só chamar que eu vou. Ah, com certeza. Eu espero ter mais conversas, mais prosas para trocar com você, Márcio. Muito Deixa, obrigada, gente.
Então, estamos à disposição. Quem sabe numa próxima oportunidade que a gente tiver aqui, eu contar um caso exclusivo do seu podcast. A gente faz aí um episódio contando só causos da estrada, daqueles mais tenebrosos, aqui no Mentes e Mitos. Muito E obrigado. quando você tiver por essas bandas de São Paulo, viu? Por favor, avisa a gente. Quem sabe a gente não consegue encaixar um cafezinho aí, viu? Eita, um cafezinho é bom demais, né? Eu tenho lá no meu caminhão, o André, todo caminhoneiro tem, né? A maioria do pessoal que viaja tem a caixa de cozinha. Inclusive, nessa caixa de cozinha já saiu muitos caos ali em volta dela. E onde eu faço meu cafezinho, faço sempre questão de dizer: café paranaense, café de caminhoneiro é o melhor que tem. Quem Ô, sabe uma delícia. oportunidade, estando por aí, a gente toma aquele cafezinho. Perfeito, Márcio, muito obrigada. E, gente, é isso. Você pode acessar os links aqui na descrição. O episódio vai ficar disponível. E até a próxima. Tchau.